Adorei o remolejo. Deixa eu apresentá-la, né? Introduzir, porque agora é hora da nossa entrevista. Historicamente, gente, o corpo feminino sempre foi objeto de controle, silenciamento e julgamentos, que geraram ao longo dos séculos uma completa desconexão da mulher com o próprio corpo e até mesmo com a própria identidade dela, né? E mesmo nos dias de hoje ainda há represárias, receios, medos quando a gente fala sobre esse assunto. Para a gente se aprofundar nesse tema, sexualidade feminina, eu recebo aqui no estúdio a médica ginecologista, obstetra, especialista em saúde sexual feminina e terapia hormonal, a doutora Karen D'Ameto. Seja muito bem-vinda ao programa, um prazer recebê-la. Obrigada, viu? Marina, obrigada pelo convite e ainda mais para vir falar de mulheres, né? É verdade. Costumo dizer que mulheres é a minha praia, né? E é muito importante essa tua introdução, porque o que me levou, né? A minha formação é ginecologia e obstetrícia, então, obviamente, são as mulheres, né, que fazem parte da minha profissão. Mas mais para frente eu tive, né, a necessidade e a alegria de poder me pós-graduar e especializar na saúde sexual, né, na sexualidade humana. Porque eu vi muitas mulheres silenciosas, sofrendo silenciosas, com medos, né? Então eu digo que a gente vem de uma formação médica mais convencional e a minha geração já tem um pouco uma medicina mais integrativa, então isso me trouxe a necessidade, a curiosidade de transformar muitas vidas estudando sobre a sexualidade, né? Então, muita coisa escondida, muitos tabus, muitas crenças, então, e trazer essas informações para as mulheres, confesso que já transformei algumas vidas. Olha que legal. Por que ainda é tão difícil a gente falar sobre esse tema, que é a origem da vida, gente, a sexualidade em si, né? O ato sexual, parece que a gente nunca pode falar sobre. É algo ainda muito de difícil acesso, algo de muito ali, meu Deus, não vamos tocar, não vamos falar sobre esse assunto, que é algo natural e que é relacionado à saúde da mulher, Exatamente. Não é, doutora? Dentro da Organização Mundial de Saúde, a sexualidade está entre os 4 pilares de qualidade de vida. Olha só, sempre gente. faço as perguntas para as minhas pacientes, para o meu público, por que vocês deixam a sexualidade por último na prioridade, sendo que ela é responsável pela tua qualidade de vida? Então, quase que isso bastaria para a gente perder esse receio, essa vergonha, né? É lógico que a gente tenta sempre trabalhar com a sexualidade, com a cultura do corpo, de uma forma bacana, legal, saudável, né? Eu digo, é uma busca o tempo todo por uma saúde sexual saudável. A gente tem esse direito também. E falar de sexualidade não é só sobre o ato sexual. Sexualidade somos nós que nos arrumamos por estar aqui, estamos de verde, inclusive, é verdade, na mesma sintonia, né? Isto é sexualidade também. Sexualidade é falar com os nossos filhos, nas escolas, sobre educação sexual, com a terceira idade, sobre educação sexual também, né? Então, permitir que todas as fases, né, desde a primeira menstruação até a menopausa, a gente pode viver uma sexualidade bacana, saudável, sem ser vulgar. Isso é muito bacana. E quais são ali os pilares, né, da sexualidade que influenciam diretamente na nossa qualidade de vida, Muito doutora? Bem. Nós temos, obviamente, dentro da sexualidade, a gente também trabalha como a saúde em geral. Como vou na minha rotina ginecológica, dentro da sexualidade eu tenho esses pilares. Que são minha saúde física, né? Eu preciso ter uma saúde física, manter minha atividade, né, física em dia, né? Alimentação bacana, né? Então eu preciso disso. A saúde mental, né? Então a gente tem visto que a saúde mental tomou uma proporção muito grande nos últimos anos e ela tem uma influência gigante na nossa sexualidade, principalmente a sexualidade da mulher, né? Então a nossa saúde física, emocional, né? Olha. E
hormonal também, né? Então tem algumas fases da nossa vida que o hormônio realmente faz sentido ser olhado com carinho, porque ele influencia sim na nossa sexualidade. Olha só, inclusive a gente vai falar sobre essa questão da terapia hormonal daqui a pouquinho no próximo bloco, quando repor os hormônios, de que forma, se é eficaz, vamos explorar mais essa questão do tratamento e também falar um pouquinho sobre a relação da mulher com o próximo, né? Entender da sua própria sexualidade para então partilhá-la ou compartilhá-la com alguém, né, doutora? Exatamente. Isso é importante. Nós também vamos falar daqui a pouquinho, porque a doutora Karen continua aqui comigo, tá? Aproveitando que a gente está falando de feminilidade, homenageando mulheres importantes, vamos continuando o nosso bate-papo aqui no estúdio sobre sexualidade e corpo feminino. Eu estou recebendo a doutora Karen D'Ameto, que é médica, ginecologista, obstetra, especialista em saúde sexual feminina e terapia hormonal. Continuando, doutora, vamos falar agora sobre essa questão de estar bem com a própria sexualidade para compartilhá-la, né, num qualquer tipo de relacionamento. A gente tem que estar bem para isso, se conhecer para que fique algo legal e prazeroso para todos, né? Com certeza, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde de forma integral. Então, para nós mulheres, uma rotina ginecológica em dia, estamos no começo do ano, então já vale para organizar essa rotina ginecológica, né? Como eu falei, atividade física, uma boa alimentação, né? Cuidados com a saúde mental. Temos algumas medicações que influenciam no libido, que é o nosso desejo sexual, muito falado, né, por aí. Então, a gente tem que avaliar o uso de medicações, os tratamentos. Eu sempre digo, a gente não abandona nada, e sim a gente só agrega, a gente só melhora. E o autoconhecimento, que a gente tem falado muito, né? Conhecer o próprio corpo, né? Os desejos, como nos sentimos bem, né? Como nos sentimos saudáveis sexualmente também. Eu digo que a sexualidade está em nos vestir bem, estar em sair maquiada, talvez, né? E os relacionamentos em si, né? Entre as parcerias, entre o parceiro e a parceira, isso é muito importante também, né? E aqui está uma das maiores dificuldades, né? Que são as conversas difíceis que os relacionamentos precisam ter, né? Exatamente. Como chegar a isso, doutora? Como construir um relacionamento assim, né? Franco. Eu costumo dizer algumas coisas assim dentro de consultório. Nem nós temos bola de cristal e nem o nosso parceiro ou a nossa parceira. Então precisa ser conversado. Não tem outro caminho. Muda ano e é sempre a mesma história. Tem que conversar, né? Costumo dizer que também não precisamos organizar uma reunião da ONU para fazer esse acontecimento. Tem que ser algo natural, legal. Se tem filhos, organiza um momento especial para a gente. A gente está muito no automático, na correria do dia a dia. Então, precisa ter um momento em casa, não precisa ter, né, um deslumbre para ter essa conversa, um momento específico, mas precisa acontecer, né? O relacionamento, esse diálogo, entender e fazer esse contrato de como estamos e o que podemos melhorar, quais são os meus desejos, as minhas faltas, as minhas necessidades e o do outro também, né? Então, para mim, o diálogo ele é especial para manter esse relacionamento e isso faz parte de todo o trabalho que a gente faz dentro do consultório, das terapias sexuais e do atendimento com uma sexóloga. Olha que legal, gente, entender o próprio corpo até mesmo para saber o que fazer nas fases da vida e até mesmo quando eu vou procurar uma reposição hormonal, uma terapia hormonal, quando a questão da falta de libido é algo relativo a outros fatores, né, doutora? Acho que isso é importante para a gente já introduzir essa questão dos tratamentos. É importantíssimo. A fase que a gente realmente tem uma alteração hormonal importante, é onde a gente faz a reposição hormonal, é a fase da menopausa, né? Antes da menopausa, nós temos várias ferramentas a trabalhar com essas mulheres, né? As mulheres jovens. Chegando na menopausa, nós temos sim alterações hormonais importantes e é onde esta ferramenta vai entrar, então, como benefício para esta mulher, né? Hoje em dia, a gente tem se falado muito em menopausa, né? Eu digo que as atrizes, as famosas estão entrando em menopausa, mas a menopausa sempre esteve por aí, a gente sempre atendeu em consultório, mas agora aconteceu esse marco da menopausa, né? E aí veio com isso se falar muito nas terapias hormonais. Eu trabalho com terapia hormonal de uma forma muito tranquila, mas sempre importante a gente saber até que ponto a gente pode ir, com quem a gente pode ir, alinhar essas expectativas, mas nesse período a gente fala de 40 mais, 45 mais, essa paciente em menopausa,
sim, ela tem direito e provavelmente vai se beneficiar sim e transformar a vida dela com as terapias hormonais, se indicada. Olha que maravilha. E qualquer problema, gente, relacionado à sexualidade, é importante o acompanhamento do médico, né? Seja perda de libido ao longo do tempo, às vezes até antes da menopausa pode acontecer esse motivos, problema, né, doutora? certeza. Tem N motivos para esse problema, dores em relação sexual, tudo isso precisa atenção, né? Com certeza, nós temos as dores, né, durante o ato sexual, nós temos algumas disfunções sexuais, a gente chama de anorgasmias, pacientes que não chegam a orgasmos, doenças como câncer, que acabam passando por um tratamento, ela precisa voltar a olhar para essa sexualidade. Então, tem várias doenças que também, em um segundo momento, talvez, depois de um tratamento ideal, a gente precisa cuidar dessa sexualidade. Temos as pacientes jovens que também, por alguns motivos de saúde, precisamos voltar a olhar a sexualidade mesmo jovens ainda. E não podemos ter vergonha nem receio de tocar nesse assunto, né, doutora? Para a gente encerrar. Perfeito, nós precisamos cuidar mais da nossa saúde sexual, cuidar mais da gente, né? Porque se eu estou bem para mim, eu estou bem para o meu trabalho, estou bem para o meu relacionamento, para os meus filhos. Então, a gente merece uma saúde sexual cada vez melhor e mais plena. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora. Volte sempre, tá? Obrigada pelo convite. Que a gente adora e é de extrema importância, né? Dar espaço e falar cada vez mais sobre isso. Muito obrigada. Eu que agradeço.